Bem, de cada 4 venezuelanos, 3 queriam derrubar o governo do Maduro. Bem, essa é uma estatística incontestável, tá certo? Por quê? Porque você tem nas pesquisas de boca de urna dando essa diferença de 3 para 1, tá certo? Mas como seria necessário para a oposição fazer isso? Desbancar o governo do Maduro, sendo que o Maduro domina o sistema eleitoral. Um sistema eleitoral que ele diz que é o mais seguro do mundo, que é o mais perfeito do mundo, que tem várias camadas de proteção e que tem resultado assim imediato, né? Logo 2 horas, 3 horas depois você fica sabendo quem ganhou. E essa certeza de dizer que é um sistema seguro, bastante seguro, fez com que a população venezuelana se acomodasse e deixasse por conta do Maduro, né, organizar o sistema eleitoral. E aí, se apoderando do sistema eleitoral, o Maduro conseguia fazer o sistema dele funcionar, tá certo? Só que era preciso desmascarar esse sistema, porque eleição não é um processo de um partido político, não é um processo de uma junta de juízes, não é um processo feito por um órgão específico criado pelo governo. Daí o nome, de sufrágio universal. Por que sufrágio universal? Porque é um processo de todos os envolvidos no sistema, de todos os patriotas, de todos os cidadãos daquela pátria, daquele país, daquele povo. Então, sabendo disso, entendeu? E conhecendo como que o Maduro operava o sistema eleitoral, como ele se apropriou desse sistema eleitoral, e aí ele afastou a população, das sessões eleitorais, e daí ele manipulou. Foi preciso armar uma cama de gato, e a população fez isso. Bem, como, João? Vamos explicar. De cada 4 venezuelanos, 3 queriam tirar Maduro. Então era preciso conhecer como é que Maduro fazia para virar esses votos a favor dele. Tá certo? A partir de conhecer isso, a população falou, bem, é melhor nós sermos escravos por um dia, durante 24 horas, no dia da votação, e ser livre nos próximos 6 anos, do que ficar acomodado no dia da eleição e ser escravo dos próximos 6 anos. E aí Maria Corina se armou com a sociedade, falou, olha, é pela unidade da Venezuela, é pelo povo da Venezuela, é pelo país da Venezuela, é pelo futuro dos filhos da Venezuela. Então, não foi contra o Maduro que ela reagiu, foi a favor da unidade de uma nação. E aí ela ganhou adesão e conseguiu transferir para o Edmundo esse capital político fantástico que ela liderou, tá certo? Então foi preciso, sim, uma logística, inteligência. E olha, foram muitas pessoas. Por isso que eu digo, de cada 4 venezuelanos, 3 queriam tirar Maduro. De cada 4 militares venezuelanos, 3 queriam tirar o Maduro. Então, era preciso o quê? Era preciso armar essa cama de gato para pegar o homem no pulo, o pulo do gato. Tá certo? Sabendo que ele ia fazer isso, que ele ia dar esse resultado a favor dele, a população se armou, tá certo? Vamos mostrar aqui um vídeo, mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas Gerais,
e Minas é um estado de espírito. Quem sabe estamos aqui representando a capital latino-americana da liberdade, tá certo? E nós temos a CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, esse é o vídeo 309, somos vários membros espalhados pelo Brasil e alguns no exterior. E eu dedico esse vídeo a Roseli, lá de Londres, que nos acompanha, que é fã da TV Del Rey e da nossa Comissão Cidadã de Inquérito e que adora falar quando a gente fala sobre o mesário pianista. Bem, então vamos falar sobre isso, que é o X da questão. Nós fizemos, ao longo do processo que nós trabalhamos com nossos membros da comissão, um relatório que fala sobre o processo, né, das eleições no Brasil, em que o foco está em cima do mesário pianista. Então era preciso conhecer isso, conhecer esse processo, para saber como que você pega o homem com a boca na botija. E foi o que os venezuelanos fizeram. Então tudo isso, essa proclamação do Maduro como presidente, tudo isso eles preveram, né? Isso estava no script. Mas eles sabiam como fariam para desmoralizar o Maduro, revelando a fraude. Entendeu? E, o mais importante, foi preciso que realmente o Maduro avançasse com a fraude, para legitimar, entendeu? O flagrante. E aí, consegui colocar a nação venezuelana e toda a comunidade internacional a par, entendeu? Desse flagrante. E é sobre isso que nós vamos falar. O que salvou os venezuelanos foi que eles se armaram baseado no que está no estatuto, no que está na lei que rege o processo eleitoral. Entendeu? Porque lá o voto é eletrônico, mas quando você faz o voto eletrônico na urna eletrônica, você coloca a sua digital, você cadastra a sua digital ali, é reconhecido, você vai lá, vota, e aí quando você vota, sai um papelzinho, que é o papelzinho do seu voto, é um recibo do seu voto, tá certo? Você não fica com esse recibo, você sai com aquele recibo, dobra ele e coloca ele numa urna física, tá certo? Então vamos lá. O que aconteceu? A oposição se armou da seguinte forma: todo mundo que puder vai trabalhar nas eleições. Então nós vamos marcar presença antes de abrir as urnas, estar ali presente para medir. Olha, não teve nenhum voto antes. E não vai ter nenhum voto depois. Essa era a certeza que eles queriam ter. Entendeu? E levar o maior número de eleitores possíveis para votar, para diminuir o índice de abstenção. Embora sabíamos que o índice de abstenção seria alto, porque perto de 8 milhões de venezuelanos saíram do país. E o Maduro não deixou que eles voltassem para votar e nem deixou eles votarem fora do país. Então existia sim, né, um índice de abstenção alto e a expectativa do Maduro era talvez, né, se apropriar dessas abstenções através do mesário pianista que tem a capacidade com a sua digital de abrir a urna eletrônica, tá certo? Então foi por isso que a oposição se armou, colocaram fiscais em todas as sessões eleitorais e exigiram que a urna física abrisse e a contagem dos votos fosse feita e registrada em ata. Então foi o que aconteceu, né? Após o encerramento do processo, que é às 18 horas em ponto, os fiscais que estavam presentes exigiram, né, a contagem dos votos físicos. E assim foi feito, papelita por papelita, né? Aí você vê, né, os fiscais separando, essa necessidade de separar os votos, né? E isso terá que bater com a urna eletrônica, tá certo? E aí você faz as contagens, separa, olha, tanto do Maduro, tanto do Edmundo, tanto do Maduro, tanto do Edmundo, tanto do Maduro, tanto do Edmundo, ali está o dos Nicolás Maduro, entendeu? E aí vai fazer essa contagem. Depois que fizer essa contagem, registra-se a ata e esses membros assinam.
E a Maria Corina fez o quê? Catalogou todas essas atas de todas essas urnas e abriu um portal na internet e colocou isso lá, tá certo? E aí, depois que o Maduro fez a trama dele e se colocou como presidente, o que ela fez? Ela abriu ao público, né, à comunidade internacional, olha aqui todas as atas que nós conseguimos das urnas físicas. E aqui nós mostramos que nós tivemos mais de 70% dos votos. 73% dos votos. Então, é impossível que Maduro consiga provar, através da urna eletrônica, que ele tenha conseguido fazer essa votação. Tá certo? Que lhe dava 51,2% e 44% para a oposição. Então, a oposição, sabendo disso, o que ela fez? Ela denunciou isso. E aí, o Maduro ficou exposto. E aí, ele se concentra com a sua turma e fala: nós temos que resistir, nós temos que lutar pela nossa pátria, aquela coisa do chavismo que eles querem fazer, e força com que a sua justiça eleitoral lhe dê a eleição. Mas a oposição vai a público e declara: não foi assim, nós temos a prova. Então, de cada 4 famílias de militares, 3 famílias querem tirar o Maduro. Mas era preciso o quê? Era preciso pegar o homem, né, no pulo do gato, pegar o homem com a mão na botija. E foi o que aconteceu. Tá certo? Agora, eu vou mostrar para vocês uma sequência de vídeos em que você vai ver que ficou evidente a participação, né, desse processo da oposição de se colocar diante das urnas eletrônicas, né, e sem piscar o olho, fiscalizar mesmo. E é isso que se faz. É o que faltou no Brasil. Faltou essa civilidade, esse compromisso, sabe, de que eleição é um processo, é um sufrágio universal e que não é papel de um TSE, de um CNE, é um compromisso feito pelo cidadão, pela sociedade. E cada cidadão tem um papel importante. Por isso chama-se sufrágio universal. Não podemos, em nenhum país, deixar com que um grupo, uma facção política se aproprie do processo eleitoral como se isso fosse propriedade particular de uma facção ou ideologia política. Não. Eleições é sufrágio universal. É o direito de todos. Então, antes de eu soltar o vídeo, eu quero dizer para vocês que nós estamos no dia 31 de julho e é a hora de nós fecharmos a fatura da Comissão Cidadã de Inquérito, tá certo? Então, desde já, eu já venho de mão agradecer, sabe, o empenho de vocês que compartilham, né, que se inscreveram no canal, que comentam, que curtam, não é? E que nos mandam mensagens pelo WhatsApp, contribuindo para esse debate. E principalmente agradecer esses que se doam, né, um pouquinho do seu ganho para esse site aqui, para esse endereço aqui, jpnoticias@gmail.com, que é o nosso Pix. É através desse Pix que eu posso ficar aqui dedicando meu tempo, né, para conhecer todas as demandas que vocês me mandam via WhatsApp, via comentário nos vídeos, tá certo? E que eu possa trazer esse argumento sólido, preciso, porque o que nós buscamos, eu e os membros da Comissão Cidadã de Inquérito, é alcançar a verdade e a paz social, a unidade da família brasileira, tá certo? Então, sabendo que os venezuelanos souberam cuidar bem do nosso manual do mesário pianista, né, que aqui eles fizeram basicamente, né, o receituário da Comissão Cidadã de Inquérito. Posso até dizer
que eles tiveram acesso a essas informações e puderam se planejar com antecedência para que isso acontecesse. Tá certo? Então agradeço de antemão a você que está dando a sua contribuição, que está se comprometendo com esse projeto, que ele é humilde, ele é um projeto que não quer ser, sabe, a gente não quer ser popstar, eu quero continuar sendo esse camelô, fazendo meus joguinhos, entendeu? Quero viver minha vida no anonimato, mas é possível e é impossível não participar desse processo, a gente sabendo que a gente sabe e que a gente possa dar essa contribuição para a sociedade como um todo. Tá certo? Então, para você que desde já participa do ano, os meus mais sinceros agradecimentos. Tá certo? Então, todo fim de ano, todo fim de mês, quando você lembrar, né, olha, sobrou uma beiradinha, vou mandar para a comissão, porque ela me representa. Tá certo? Então, vamos agora passar os comentários de alguns vídeos que eu recorto. Muitos em espanhol, tá certo? Mas é importante, se for o caso, eu dou uma paradinha e a gente entra. Vamos começar escutando o Miguel Rodrigues falando sobre o mesário pianista, lá da Venezuela. Tudo que gira em torno disso, vocês vão ver. Tá certo? Presta atenção. Fue extraordinario ver el equipo que habían organizado, el grupo que estaba unido para enfrentar a Maduro en las papeletas parlamentarias de esa ocasión, el equipo que había organizado técnico en lo electoral, lo que sabían cómo se habían hecho los fraudes las veces anteriores, que sabían que era no cerrando las mesas a las 6 de la tarde y dejando que entonces empezaran a votar y votar y votar y cambiar el resultado de la elección, que lo importante era cerrar ahí, organizaron para tener presencia, para forzar el cierre y se ganó por 2/3 esa elección. Primera vez que veo una oposición con ese tipo de organización. Então, foi justamente sobre isso que ele falou, sobre que ele nunca viu esse tipo de organização, né, de uma sociedade que se preparou para blindar, né, o processo eleitoral do mesário pianista, que depois do processo, né, de votação, a hora que se encerra, ele vai lá com o dedinho dele e começa a votar no lugar daqueles que não foram votar. Como a abstenção geralmente costuma ser muito grande, principalmente na Venezuela, que o voto é facultativo, não é obrigatório, tá certo? É onde o Maduro se apropriava, né, desses títulos dos cidadãos que não compareceram para fazer os votos. E aí, chegando naquela margem que lhe dava a vitória, tipo 51,2%, igual aqui no Brasil, entendeu? Era só passar, porque precisava passar e dar uma margenzinha de segurança, tá certo? De 1,2% para dizer que ganhou. Então, essa era a estratégia. E ao pegar as atas das urnas físicas, logo quando se encerrou o processo, não adiantava mais o Maduro, né, e seus mesários pianistas abrirem, né, as urnas e ficarem ali votando no lugar das pessoas que não votaram. Porque já estava assinado as atas, já havia encerrado o processo eleitoral. E aí os mesários ficaram nus, ficaram expostos. Foi um flagrante eleitoral. Tá certo? Agora vamos escutar o representante da Colômbia, como é que agora colocou o Maduro na parede, né? Presta atenção. Espera aí, nesse não. É esse aqui, ó. El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del gobierno colombiano y por instrucciones precisas del señor presidente Gustavo Petro, ha realizado un seguimiento al proceso electoral de Venezuela respetando siempre su autonomía. Igualmente se ha mantenido el diálogo con todos los interesados en el proceso electoral del domingo pasado. Colombia insta a las autoridades venezolanas que respalden este proceso democrático con evidencias y herramientas que la Constitución de su país permite. Mantener el diálogo entre las partes y evitar la violencia en las calles será fundamental para avanzar en un acuerdo. Por la paz de Venezuela se requiere conocer
todas las actas de los resultados finales y que éstas sean auditadas por el mundo. La comunidad internacional y el pueblo venezolano esperan que prevalezcan la transparencia, las garantías electorales para todos los sectores y además es supremamente importante despejar cualquier duda sobre los escrutinios. Colombia, como parte de la comunidad internacional, estará presta a apoyar los esfuerzos necesarios para garantizar la paz, la estabilidad y la profundización de la democracia en la región. Agradecemos a la ONU, OEA, Unión Europea, los Estados Unidos, Brasil, Colombia, Chile, México, Argentina, España, Italia, Portugal, Perú, Costa Rica, El Salvador, Uruguay, Ecuador, Panamá, Guatemala, República Dominicana y Paraguay por instar al respeto de la voluntad de los venezolanos expresada el 28 de julio, requiriendo la publicación por mesas de las actas de votación por parte del CNE, tal como lo expresa nuestro ordenamiento jurídico y el comunicado publicado por el Centro Carter, observador internacional invitado por el CNE. La comunidad internacional y los venezolanos pedimos respeto a los resultados y transparencia electoral con la publicación de todas las actas. La verdad es el camino a la paz. Este es el tuit del presidente electo por la población venezolana. Este es el tuit que se ha pronunciado en Rusia en agradecimiento a la comunidad internacional y a los países que se han convocado e instado a esta sesión extraordinaria de la organización de la OEA, en la que tendremos también a cobertura desde Darío Medios Internacional. Tenemos entendido que esta reunión será a las 3 de la tarde. E a OEA não reconheceu a eleição do Maduro por causa disso, porque ele terá que apresentar essas atas para dizer onde e como ele ganhou, tá certo? E aí vai expor o mesário pianista. E agora, meu amigo, o homem tá sem saída, tá certo? E tem mais um, porque esse aí foi do Edmundo, né, Gonçalves, que foi o presidente. Agora vamos ver aqui o da Maria Corina, né, um Twitter da Maria Corina. Machado pronunciándose. Vemos a cada uno de nuestros extraordinarios testigos, miembros de mesa, radares, coordinadores, operadores de call center y de los centros de acopio de actas y de totalización. Les entrego mi agradecimiento como venezolana y el reconocimiento por el servicio histórico que le han prestado a la República, a la causa de la libertad, a la democracia y a sus propios hijos. Su firma en el acta de es la firma en el acta de la nueva independencia nacional. Siéntanse orgullosos, vamos hasta el final y ustedes serán miembros y testigos de la victoria consolidada. Aí ela faz um agradecimento a essa equipe fantástica que ela montou. Olha, porque para você digitalizar isso aí em 24 horas, conseguir catalogar essas atas todas, entendeu? Que veio de vários lugares da Venezuela e colocar isso aí, né, em menos de 24, mais ou menos 24 horas, e colocar isso num site e expor isso para a comunidade internacional. Então, isso exigiu logística, isso exigiu inteligência, tá certo? E a Maria Corina teve esse apoio da comunidade venezuelana. Por isso que eu te falei, de cada 4 venezuelanos, 3 querem derrubar Maduro. Só que precisava pegar o homem com a boca na botija, tá certo? Seria o flagrante eleitoral. Então, tem mais um Twitter dela aqui. Vamos ver. Venezuela y el mundo entero saben de que la violencia es el último recurso del régimen de Maduro. Ahora, tras la contundente e inapelable victoria electoral que logramos los venezolanos el 28 de julio, la respuesta del régimen es el asesinato, el secuestro y la persecución.
Alertó al mundo sobre la escalada cruel y represiva del régimen que hasta hoy cuenta con más de 177 detenciones arbitrarias, 11 desapariciones forzadas y al menos 16 asesinatos en las últimas 48 horas. Esta es la respuesta criminal de Maduro al pueblo venezolano que salió a la calle en familia, en comunidad, a defender su decisión soberana de ser libres. Esos crímenes no quedarán impunes. A los familiares de los asesinados, a los presos, a los perseguidos, a los lesionados por defender la victoria electoral del 28 de julio, les envío mi palabra de solidaridad y mi convicción de que vamos a consolidar la victoria que hemos obtenido. Yo les he dicho que vamos hasta el final y vamos hasta el final. Ahora tenemos un nuevo motivo, el sacrificio de ustedes hacen y han hecho, los amo. Este es el tuit más reciente de la líder opositora María Corina. Hemos visto también anteriormente el tuit del presidente electo por la población venezolana, Edmundo González Urrutia. Vemos de que estos líderes que han estado hombro a hombro en la lucha con el pueblo venezolano ya se están pronunciando, agradeciendo también a la comunidad internacional ante los 12 países miembros que han estado convocando esta sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos de la OEA, en la que tendremos el gusto de compartirles y transmitirles la cobertura especial desde Darío Medios Internacional para todos ustedes, querida audiencia, que nos están viendo desde Argentina, Venezuela. Hemos tenido también gente de Brasil, personas que nos están siguiendo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Hemos estado leyendo también de que la misma población venezolana ha estado denunciando. Tenemos una denuncia de un comentario en el que están denunciando que hay policías disparando a las casas y departamentos. Se están llevando secuestrados a los miembros de mesa. Hoy se llevaron a otra casi sin vestimenta de su casa. Bem, o que ela está falando agora é muito grave. O que está acontecendo? O Maduro está perseguindo os mesários. Aí vai meu alerta para vocês que trabalham de mesário aí, quer fazer mesário pianista de novo. Entendeu? Como é que as coisas estão mudando no mundo. E os venezuelanos fizeram a sua parte. E agora, meu amigo, quem estava se metendo, né, com facção, agora tem que dar, né, vai ter que se ver com essa turma aí. Eles não aceitam traição. Traição, eles, entendeu? É complicado, né? Então, é o que temos. Estas son algunas. Se están llevando a testigos de las mesas de las mesas electorales. Vamos a dejar en imágenes en estos precisos momentos uno de los secuestros de los testigos de las mesas electorales. No, Luis, hay que montarlo en las redes. Se están llevando a la esposa del señor, creo. Me están cayendo a palo, de paso. Una señora que está saliendo en pantaletas. ¿Cómo se la llevan aquí? Sí, por aquí.
También tenemos imágenes como un grupo de jóvenes logró ser arrestados por las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro. Vamos a ver, estamos ahorita en imágenes con un grupo de jóvenes que se han logrado salvar de las fuerzas represoras del régimen de Nicolás Maduro. Podemos ver ahorita, estamos presenciando las fuerzas del régimen. Eso no se hace, no se hace. No joda. Que se venga toda la gente para acá. Y sí, porque la gente está allá arriba. ¿Qué porquería? Então, o que nós temos aí é o que está acontecendo na Venezuela, tá certo? E que a Maria Corina está denunciando, né? Sequestro de pessoas, de mesários, pessoas que trabalharam no processo eleitoral para garantir a transparência do sufrágio universal, entendeu? E que deixou o sistema de Maduro, como dizer assim, nu, né? Aí ele foi flagrado fazendo essa besteira toda. E aí a turma o homem ainda tem as instituições, né? Tem o Conselho, tem o Ministério Público, Conselho Nacional Eleitoral, tem o Ministério Público, tem, né, a Corte Superior ainda, não sei como, mas ainda tem, né? Tem uma parte das Forças Armadas, tem uma parte da milícia, entendeu? Mas aquilo que eu falei, de cada 4 venezuelanos, 3 querem a derrubada de Maduro. Então ele conta com 1/4 dessa população para fazer isso, né? Os seus fiéis escudeiros, aqueles que são fiéis com eles, os generais. Mas o desafio hoje do povo venezuelano é justamente fazer com que esses 3 de cada 4 tenham a capacidade, né, de minar essa resistência que Maduro está impondo à força para colocar sua ditadura, apesar deles ter sido, né, pego no flagrante, mostrado que fraudou as eleições, né, e que ele perdeu. Como diz o próprio Lula, né, aquele que perdeu vai para casa, vai chorar em casa, mas ele não quer assim. E Lula também não gostaria que o Maduro saísse, só que não tem argumento para sustentar mais a presença do Maduro nas condições que ele ficou exposto, tá certo? Agora vamos ver o Maduro reunido com o Conselho, né, lá da Suprema Corte venezuelana, né, se colocando de vítima lá para falar, olha, eu estou sendo vítima de um complô, né, estou sendo vítima de uma armação, como se diz assim, estou sendo vítima do processo democrático que o cidadão venezuelano resolveu participar. Na prática, foi isso, né? Vamos ver um pouquinho dessas imagens. La máxima figura judicial de nuestro país. Vemos en pantalla, a través de la señal de Venezolana de Televisión, la comparecencia del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, acompañado por parte de su tren ejecutivo, y en este momento se ha convocado a la directiva del Tribunal Supremo de Justicia, encabezada por su presidenta, demás magistrados que componen
el máximo tribunal del país, atentos a la exposición del presidente de la República, quien acude a la sede del máximo tribunal del país para interponer este recurso de amparo ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Le acompañan, y lo hemos visto en las imágenes, la primera... Este es un acto más de la creación del discurso de victimización para su dictadura. Vemos a Nicolás Maduro, le presenciamos en su rostro un semblante de victimización y además la criminalización a la oposición no lo vemos o no lo estamos presenciando con una cara de ataque, a como ayer se ha mostrado ante las acusaciones de la líder opositora María Corina Machado, cuando la acusó de todo el daño las fuerzas paramilitares que han realizado en Venezuela. Del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, ante la máxima instancia judicial del país. Escuchan con atención la exposición del presidente Nicolás Maduro Moro. Vamos a reiterar que esto ocurre hasta ahora, vemos nuevamente, ya lo decíamos. Isso aí seria como se fosse o STF junto com o TSE, entendeu? Aqui no Brasil. É o que ele Precisos tem. momentos es del dictador Nicolás Maduro, quien sostuvo una reunión con la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia para la interposición de un recurso de amparo. Vamos a dejar en estos momentos las declaraciones del presidente de Brasil, Lula da Silva, donde asegura que la única forma de resolver la crisis en Venezuela es demostrando las actas. Veamos. Como é que vai resolver essa briga? Apresenta a ata. Se a ata tiver dúvida entre a oposição e a situação, a oposição entra com recurso, sabe? E vai esperar na justiça tomar o processo. E aí vai ter uma decisão que a gente tem que acatar. Apresentar as atas, sabe? E for consagrada que a ata é verdadeira, sabe? Todos nós temos a obrigação de reconhecer o resultado eleitoral da Venezuela. Ele sabe perfeitamente bem que quanto mais transparência houver, mais chance ele terá de ter tranquilidade para governar a Venezuela. Bem, em outras palavras, o presidente Lula está passando o pano, achando que Maduro vai conseguir provar, né, que as atas do Maduro vão ser verdadeiras e que, se interpor na justiça, vai conseguir alguma coisa. Ora, o que nós estamos vendo, o que você está vendo e que a comunidade internacional está vendo é que Maduro está tentando um golpe de Estado. Para um golpe de Estado, qual é a sentença? Deixar para a justiça resolver? Não. A comunidade internacional vai dar o seu posicionamento. 3 de cada 4 venezuelanos entendem que Maduro quer dar um golpe de Estado. E ele está implantando esse golpe de Estado. Ele foi pego com a mão na botija, dando e tentando dar um golpe de Estado. E aí, Lula, como é que se faz com quem tenta dar um golpe de Estado? Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, capital brasileira da liberdade. E nós vamos pacificar essa nação brasileira, porque o caminho é esse, é o caminho da verdade, o caminho da justiça e o caminho da cidadania, de que você tem esse compromisso com a sociedade, com a sua civilização, com a sua participação dentro daquilo que é mais importante, que é a escolha dos líderes que vão governar a sua comunidade, o seu destino, o seu futuro e o futuro dos seus filhos. Portanto, é o que eu venho dito. Eu venho dizendo e continuo dizendo. Mais vale um dia de escravo para trabalhar 24 horas no dia de uma eleição e ficar livre durante 6, 4 anos, dependendo do país que você está disputando, do que se acomodar durante esse dia mais importante
de uma nação e depois sofrer como escravo, entendeu? Ao arrepio das injustiças e sofrer as consequências durante 4 ou 6 anos. Tá certo? Então, desde já, agradeço você que curte, que comenta, que compartilha, né, que se inscreve no nosso canal, que manda comentário para o nosso WhatsApp, para a gente trocando ideia, tá certo? E principalmente para você, né? Aqueles que nos acompanham e que contribuem com um valor aí no jpnoticias@gmail.com para a gente manter acesa a chama de que a cidadania é um exercício que merece ser observado, tá certo? Então tá bom, fique com Deus e que o manto de Nossa Senhora proteja e abençoe todas as famílias latino-americanas. Eu, esse simples cidadão latino-americano, um simples cidadão, sem parentes importantes, sem dinheiro no banco e que mora no interior de Minas Gerais, São João del Rei, a capital latino-americana da liberdade. Eu gosto de tirar onda, né? Eu gosto de Minas. Eu sou mineiro, né? E mineiro tem que ter orgulho de Minas. Fica com Deus. Um abraço.